Nessa história, a princesa da Coreia do Norte ela vai estudar lá na Coreia do Sul. Tava acontecendo uma disputa familiar para decidir quem seria o próximo ditador. Por isso, eles enviaram agentes secretos para proteger a princesa de pessoas malignas. Um desses agentes é o nosso protagonista. Porém, a garota ela não sabe de nada do que estava acontecendo. O nosso herói ele se infiltra na escola como um aluno para protegê-la de possíveis assassinos. Mas é claro que isso vai virar uma bagunça cheia de maus entendidos. Assista o vídeo até o final, porque essa obra aqui é muito boa. E confira se você está inscrito no canal, porque estamos quase atingindo a meta de 200 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. A história começa num dia normal em uma escola de Seul. O professor ele fica berrando para o grupo 2 correr, ignorando que o calor ele estava quase matando a galera. Ele avisa que diminuir o ritmo só cansa mais, e já convoca a próxima turma para sofrer. A Kim Seol, que é a nossa princesa aí, ela reclama indignada sobre essa ideia estúpida de ter aula de educação física. Decidida a fugir, a garota ela resolve entrar na sala vazia ali para descansar um pouco. Só que no escuro ela flagra um cara ofegante, agindo de uma forma nada suspeita. O garoto já entra em pânico ao ver a senhorita Kim parada ali. Ele gagueja dizendo que ela tem todo o direito de entender errado, mas jura que não é nada disso. Aquela frase típica de quem já entrega que estava fazendo algo errado. E para piorar a situação, ele garante que só mexeu na carteira dela para deixar tudo seguro. A garota perde a paciência com esse papo aí do maluco e grita que ele é um psicopata e acaba acertando uma voadora nele. A Ciel ela não alivia a pressão e grita que ele tem sido um verdadeiro encosto na vida dela desde que ele chegou aí na escola. Ela acusa o nosso protinha de estar revirando as coisas dela e caído no chão ele fica pedindo um minuto para se explicar. Com um olhar sanguinário, a Ciel decreta que finalmente pegou esse pervertido no flagra. Só que esse clima todo é cortado quando a Hayun ela abre a porta assustada perguntando o que diabos estava acontecendo ali. A garota explica que ouviu uma barulheira lá do corredor e veio correndo para ver se alguém tinha morrido. A Hayun ela pergunta se estava tudo bem, enquanto a Ciel ela tenta esconder que ela estava espancando o nosso herói. Ela inventa na cara dura que só estava caçando uma coisinha. Não, minha filha, você estava dando uma surra nele mesmo. Confusa, a amiga dela olha para aquela sala vazia e pergunta onde foi parar a tal presença ameaçadora que ela estava batendo. As duas olham pela janela procurando pelo nosso herói. O agente secreto ele estava pendurado na fachada do prédio, apenas pelas pontas do dedo. E cá entre nós, esse era um comportamento muito normal para um estudante do ensino médio. E de volta para a base naquela noite, a chefe do nosso herói, a Charin, ela elogia pelo trabalho duro que ele tem feito. E o nosso herói, chamado Chun-Hyun, ele fala que não fez nada demais. Só que ela rebate na mesma hora, falando que ele é muito modesto. Ele havia conseguido impedir algo muito perigoso de acontecer. Isso porque a equipe de limpeza entrou em contato avisando que o local tinha uma bomba implantada. No relatório ali com as fotos, o sujeito suspeito de ter colocado a bomba aparece enrolado igual uma múmia com fita adesiva. Os agentes que encontraram o corpo no armário ficam chocados. E eles até comentam que deve ser o estilo selvagem de trabalhar lá fora. Analisando a ficha técnica, a Chaerin, ela comenta que apesar do barulho todo, aquele cara era só um peixe pequeno. Tinha forças maiores querendo eliminar a princesa. O Soo-hyun, ele entende na hora a jogada e conclui que aquilo tudo foi apenas um teste para medir a reação deles. A Chaerin concorda que os inimigos eles estão sondando a defesa deles e a tensão seria aumentada a partir de agora. Isso confirma que a guerra começou contra a Kim Seol, a garota de 18 anos que é candidata à liderança da Coreia do Norte. O mapa na parede mostra as conexões perigosas desse jogo de poder para decidir quem vai assumir o trono do norte. A chefe ela suspira fundo, achando essa situação muito complicada e até lamenta que estejam caçando alguém tão forte com tanta sede de sangue. Então ela foca no seu melhor homem e chama a atenção do nosso prota para essa gravidade que está acontecendo. A chefe ainda avisa com um sorriso sério que a vida da Seol depende da boa qualificação dele e que essa vai ser a missão mais difícil que ele já pegou. E sem hesitar, o nosso herói ele aceita essa missão, revelando que ele é o agente secreto mais letal e jovem do país. O moleque só tem 18 anos e já é casca grossa.
Então a chefe manda ele colar na Seol pra poder investigar, pra saber quem tá querendo eliminá-la. E ela ainda pergunta se ele já fez amigos na escola. Só que o nosso protinha, ao ouvir essa pergunta, ele fica travado em silêncio. Mais um protagonista antissocial. Só não pode ser vegano. Aquelas obras onde a carne cai no prato de vegano dá muita raiva. Ela olha de cima a embaixo, chocada, percebendo que um agente de elite, ele era um completo fracassado no quesito interação social. Tentando manter a sua dignidade, nosso herói, ele levanta e estufa o peito, garantindo que a solidão não afeta a sua missão em nada. Pelo menos o cara aqui tem autoestima blindada. A Shairin, ela se sente exausta e explica como que quem fala com uma porta que o disfarce perfeito que ele precisa fazer é se enturmar com a turma. Senão ia dar muito na cara que ele era somente um agente secreto. Com um olhar demoníaco, ela dá uma ordem final, que era pra ele arrumar amigos. E ele acaba concordando ali com a sua chefe. E já no dia seguinte, o nosso herói vai pra sua segunda missão mais difícil de todas, que é fazer amigos. O Shuri-1, ele espreita atrás dos armários igual uma assombração, sussurrando a palavra amigo, 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 amigo. A Seol, ela sente uma veia saltar na testa, já sem paciência para lidar com esse pervertido. Ela aponta furiosa para esse stalker e avisa a sua amiga que aquele cara ali era um bizarro esquisitão. A Hayun, ela tenta ser simpática, dizendo que ele é somente intenso demais, enquanto o resto da sala começa a fofocar e rir lá no fundo. A Seol, ela ouve os sussurros maldosos, chamando o Shuri-1 de mentiroso compulsivo e também carente de atenção. Irritada com a falsidade, ela começa a cutucar o ouvido e reclamar bem alto de um zumbido chato de mosquitinho. E com os olhos vermelhos de dar medo, a Seol, ela encara as fofoqueiras e desafia elas a repetirem tudo na sua cara. As garotas já entram em pânico total e começam a gaguejar desculpas, esfarrapadas ainda por cima. Parece que ela estava protegendo o nosso herói. A Hayun, ela fica rindo de nervoso, enquanto a Seol, ela debocha de como esse povo corajoso some rapidinho quando é confrontado. Do outro lado, o nosso herói, ele tava tremendo e suando frio, tentando criar coragem para falar com uma alma viva e fazer amizade. Ele solta a frase mais travada do mundo, perguntando para o vazio se alguém por acaso precisava de um amigo. Só que ele acaba tomando um susto quando um aluno escondido sai de dentro do armário. No meio da bagunça, o gordinho aí ele ajeita os óculos e diz calmamente que ele foi pego. Esse era o Minduki e ele diz que ouviu a voz de sussurros em apuros precisando de amizade. Eu já vou adiantando que esse cara aqui é muito esquisito. Ele percebe que o Suyun, ele precisa desesperadamente de uma amizade. Então ele lança a pergunta crucial, se o Suyun por acaso se interessa por assuntos militares. O nosso herói, ele trava por um segundo perguntando quem realmente gosta desse tipo de tema. Então ele lembra do conselho da sua chefe, que era sobre fingir ter os mesmos gostos dos colegas para poder se aproximar. A ordem era simples, mostrar interesse no que as outras pessoas gostavam. Então o Suyun, ele responde que também gosta de coisas militares, e o Minduki, ele explode de felicidade, declarando que agora eles são amigos. Peraí, fazer amigos é tão fácil assim? Park Minduki, esse era o nome de um renomado especialista em táticas, armas e estratégia militar. Enquanto isso, a Kim Seol, ela caminhava sozinha. Do nada, um aluno loiro a aborda, confirmando a sua identidade com um sorriso no rosto. Ele diz que precisa falar com ela e pede 1 minuto do seu tempo. O rapaz era muito insistente e fica perguntando o que ela fará depois da aula. Sem paciência, a garota o chama para resolverem isso lá fora agora mesmo. Ele sorri convencido, achando que ela aceitou um convite de sair com ele. Eles vão até o terraço sujo da escola. O garoto reclama que o lugar era horrível para uma confissão. A Seol pergunta se ele veio se declarar, mas o rapaz ri, achando a palavra engraçada. Ele se gaba que será um astro do futebol, e se ela sair com ele, isso pode ser considerado um investimento, já que ele vai ficar muito famoso e rico. Ela concorda com um sorriso falso e levanta o dedo do meio. O garoto loiro, ele fica sem reação nenhuma. Ele se enche de ódio e grita perguntando se a Kim Seol estava desprezando ele. A Seol desafia friamente a fazer algo e vira as costas, avisando que a aula já vai começar.
Cego pela raiva, ele berra para que ela pare de olhar os outros de cima e chuta uma latinha de refrigerante em direção à garota. Ela sente o perigo vindo às suas costas e do nada o Saiyan surge e intercepta a lata com um chute brutal. O impacto faz o refrigerante voar no rosto do cretino e o loirinho fica reclamando da roupa suja e exige saber quem diabo se meteu na briga. O nosso prota libera uma aura de tigre que faz o valentão tremer de medo. Sai fora, tem um psicopata. O cara começa a gritar de puro pavor e a Seol, ela se vira surpresa com a cena. O cara se rende e grita que eles são todos loucos, colocando os dois no mesmo saco. Ele ameaça que os dois vão se ver com ele depois da aula e a Seol, ela só vira os olhos de tédio. Irritada, ela se vira para o Shuyun e diz que ele não é melhor e ainda fica chamando ele de pervertido. É claro, essa deve ser a reação de quem acabou de ser salva. Ela questiona o motivo dele estar sempre seguindo ela e até supõe que ele seja um espião que gosta muito dela. A palavra interesse ecoa na mente do Suyun, ativando aquele plano infalível da sua chefe de ter amigos. Seguindo esse plano, ele sorri e confirma que sim, que ele gosta muito da Kim Seol, só que era como amigo, mas ele esqueceu de inserir essa palavra, amigo. A Seol, portanto, ela fica em choque total e fica toda vermelhinha, sem palavras, diante dessa confissão. Ela até tenta processar, mas o Shuyun, ele repete a frase, deixando a garota ainda mais confusa e nervosa. O Shuyun, ele concorda friamente que eles não vão namorar. O quê? Como assim? Não entendi nada. Ela gagueja, perguntando se ele tá falando sério. O agente, ele encara a garota e promete que vai prometê-la até o fim, já que ele gosta dela. Novamente, ele gosta dela como amiga, mas ele não fala isso. Horas depois, o Shuyun, ele faz o seu relatório de vigilância. Ele observa a Seol na sala, notando um comportamento diferente nela desde aquela manhã. A garota tava ficando ansiosa e dava pra ver ali os pezinhos dela mexendo bem rápido. O agente nota que a garota parece muito pensativa e fica escrevendo sem parar. Ela olha pro lado com brilho nos olhos. O Shuyun observa e conclui que não há sinais de doenças ou infecção na garota. Ele era muito pragmático, ele não entendia que ela só estava ansiosa por causa da suposta declaração de amor dele. A princesa explode, jogando um estojo com força e gritando o nome do Shuyun. Ela berra perguntando por que ele estava espionando ela e diz que era para ele pelo menos fingir que estava se escondendo. Então ela se vira bufando de raiva. A amiga de Seol apenas suspira, acostumada com essa cena. Enquanto isso, nosso herói ele nota em seu relatório que o nível de violência atingiu o máximo. Parece que a paciência da princesa estava chegando no limite. Do nada, o Minduki aparece e quase derruba o agente da cadeira. O seu novo amigo pergunta onde o Suyun se meteu, dizendo que procurou ele por todo o canto. Já dá pra ver que esse cara aí é um ceboso grudento. Ele mostra o computador, perguntando se o agente viu a notícia. O Minduki começa a tagarelar sobre as armas norte-coreanas, criticando a tecnologia ultrapassada deles. E ainda continua a sua análise, apontando todas as falhas no design do novo tanque inimigo. O Shuyun ele fica perdido nos seus pensamentos e o Minduki aparece em sua mente como se fosse um instrutor militar demoníaco. Até o subconsciente do cara envolve questões de espionagem. O Minduki, que era um nerd militar, percebe que ele havia se empolgado demais e pede desculpa por ter falado tanto. E então pergunta o que o nosso herói estava olhando com tanta atenção. Nesse instante ele percebe que estava olhando para a Kim Seol, a garota mais bonita da escola. E o Suyun ele se espanta pelo Minduki conhecer essa garota. O que, cara? Você tá interessado nela? O gordinho tenta avisar que a Seol ela é uma péssima escolha por ter um temperamento incrivelmente violento. Só que o Suyun ele diz que isso não importa, pois ele gosta da Kim Seol. Novamente, galera, ele esquece de mencionar que gosta dela como amiga. E vocês já estão percebendo pra onde isso vai levar, né? O Minduki ele fica de boca aberta, interpretando aquilo como se fosse uma declaração de um amor verdadeiro. Então ele pede desculpas e promete apoiar o Shuyun, que tenta dizer que ele não precisa de apoio algum, ele consegue resolver isso tudo sozinho. Ele logo pergunta qual o melhor presente para uma amiga, e o gordinho aí responde que tem que ser algo de muito afeto. Olha só pra quem ele vai pedir ajuda, meu Deus. O Quatro Olhos continua sua aula de romance, explicando que garotas adoram acessórios. E como a Seol ela tinha um estilo bem simples, um presente ajudaria ela a se aproximar dele ainda mais.
O Soo-yoon ele fica totalmente perdido e ainda pergunta que tipo de presente ele deveria dar. O Min-duk, é lógico, ele fica chocado com a pergunta, como se a resposta não fosse tão óbvia. Então ele sugere um cauldron de peito fofo que possa segurar uma pistola. Esse com certeza era um presente ideal. O Soo-yoon, ele fica processando essa ideia. Do nada ele saca um telefone militar e diz que tem um, e deixa o Min-duk chocado por coldre ser original, não era aqueles coldre de camelô. Todo empolgado, ele pede para ir experimentar pelo menos uma vez, e o nosso herói concorda e deixa ele experimentar. Por causa da barulheira, a Seol ela explode e manda o Soo-yoon calar a boca. O Min-duk se aperta todo no coldre, dizendo que o treinamento de força tá dificultando, mas que o caimento não tava tão ruim. Eu acho que a camisa dele discorda muito disso daí. Então o gordinho se vira e pergunta como ficou, e nesse momento um som de algo rasgando ecoa pela sala. Como um último esforço e suspiro, o botãozinho ali da camisa dele desiste da vida. Então o botão voa como se fosse um projétil e acerta em cheio a cabeça da garota. Então rola pelo chão, mostrando ali que algo muito perigoso vai acontecer. Um silêncio constrangedor toma conta do lugar enquanto o Min-duk ele tenta se cobrir. Ele agradece o Soo-yoon e devolve o coldre, dizendo que os originais são realmente diferentes. Sem perder tempo, o Soo-yoon ele se vira e oferece esse presente que é o coldre para Kim Seol. O coitado do agente inocente ainda tem coragem de perguntar se ela havia gostado. A Seol simplesmente arremessa o coldre pra longe, gritando para ele ficar com aquele lixo pervertido. Indo embora sozinho, o Soo-yoon ele só consegue pedir que amanhã ela esteja um pouco mais calma. Nisso, um valentão ouve a conversa e comenta que ouviu dizer que os amigos que brigam são os mais próximos. Chegou aí o especialista em relacionamentos. Ele então se aproxima dizendo que pelo visto, Soo-yoon e Kim Seol ficarão ainda mais próximos. O valentão se aproxima e pergunta se ele é mesmo o Jung Soo-yoon. Ele diz que o seu amigo quer resolver umas coisas e um sorriso de deboche entrega a cilada. O tal amigo era aquele loirinho lá de antes, que o cumprimenta com puro ódio no olhar. O Soo-yoon, sem se abalar, ele pergunta que tipo de negócio eles teriam. O loiro se irrita, acusando o Soo-yoon de fazer de desentendido. Ele o lembra do que aconteceu mais cedo. Mas o nosso prota responde que foi porque ele ameaçou a Kim Seol primeiro, e o loiro se revolta com a falta de respeito dele. Os outros o agarram, gritando que ele precisa aprender a falar com os mais velhos. Depois de o arrastar para um beco, eles dizem que vão ensinar bons modos. Já sabemos que os valentões aí vão se dar mal, né? Não precisa nem mostrar a cena. A cena muda para um outro dia num campo de futebol. Os olhos da Seol estavam fixos nele. Ela se lembra da promessa dele de protegê-la até o fim, mesmo que ele tivesse que apanhar para isso. A sua amiga a chama para ir embora, tirando-a de seus pensamentos. A Seol ela apenas diz que não é nada, inventando que estava com frio e que poderiam sair dali. A garota já não conseguia tirar o nosso protinha da sua mente. Nisso, Soo-yoon ele reporta que a missão do dia foi completada e a sua chefe o parabeniza pelo ótimo trabalho. A chefe ainda pergunta se aconteceu alguma coisa, mas o Soo-yoon reporta que não houve nada fora do normal. Ela se alivia, pois sabe que agora os inimigos não farão um movimento tão cedo. Do nada, uma lata voa em sua direção, mas Soo-yoon a pega com um reflexo absurdo. Ele a encara com seriedade, chamando a líder de equipe. Na sequência, pergunta se pode dar uma arrumada na bagunça que estava esse lugar. Ela fica sem graça e diz que estava com preguiça de arrumar e pede para deixar isso para depois. Tá parecendo você enrolando para arrumar o seu quarto. Só que o Soo-yoon fala que é ele mesmo que vai arrumar e ela pode ficar ali descansando. Em apenas alguns instantes ele deixou tudo impecável, exatamente como estava quando eles se mudaram para lá. A chefe fica olhando sem saber direito o que dizer. Então ela pergunta se a escola tá sendo difícil para ele. O nosso protinha responde que não e que mesmo sendo a sua primeira vez na escola ele tá fazendo amigos. Só que não é tão fácil assim não. Na verdade, ele confessa que não é tão difícil e que esse sentimento novo de amizade até que é legal. Ao ouvir isso, a chefe lhe dá um sorriso de alívio. E enquanto isso, o valentão de mais cedo ele se pergunta como que alguém como o Soo-yoon pode existir. Os seus amigos reclamam que é frustrante não terem acertado um único soco nele. Um dos garotos eles até se perguntam por que o Soo-yoon só se esquivou. E um outro ficou dando risada achando que a lição deles deve ter funcionado. Um outro garoto ainda comenta que ele se movia como se fosse um invertebrado. Parecia que o cara era uma serpente.
Eles então concordam em não mexer mais com o Shu-Yun, pois eles sentem que aquele garoto tinha poder para acabar com todos eles. Só que o loiro ele fica furioso, querendo saber o que eles estão cochichando. Um deles o lembra que foi ele quem mandou dar um jeito no Shu-Yun, mas o outro reclama que é impossível, pois eles nem conseguiram atingi-lo. De repente, uma nova figura os interrompe, dizendo que tem uma coisa a perguntar. Ele quer saber tudo sobre a tal King Seol, mas os valentões se irritam e mandam ele mostrar logo o rosto. Com um olhar sinistro, ele apenas diz que é alguém muito, mas muito interessado na King Seol. Lembrando vocês, galera, que o pessoal aí não sabe que ela é uma princesa lá da Coreia do Norte. Eu nem sei se ela mesmo sabe, não mencionou nada disso até agora. Enquanto isso, na escola, a amiga da Seol pergunta se ela ouviu o último boato. Ela conta que rolou uma briga feia entre os alunos de uma outra escola e que todos se machucaram pra valer. Ela ainda sugere que tomem cuidado quando forem voltar pra casa, mas a Seol ela só consegue olhar para o Shu-Yun e para o Min-Duk. Percebendo a distração, a sua amiga pergunta se tem algo de errado, pegando a Seol de surpresa. A garota rapidamente desvia o olhar e diz que não é nada demais. Só que ao olhar pra trás, o Shu-Yun ele tava bem ali, e do nada ela grita chamando ele de pervertido. A garota ela grita perguntando se ele quer morrer, e manda ele não ficar parado ali, porque isso assusta as pessoas. A Seol ela explode de vez, dizendo que ela não aguenta mais olhar pra cara dele. Só que um grito ecoa pelo corredor, mandando todo mundo parar. A gritaria cessa e ninguém entende o que tá rolando enquanto uma música começa a tocar. Do nada, o comitê disciplinar aparece reclamando do barulho na escola sagrada. Ele berra que era pra pararem com essa cena toda, enquanto ele mesmo tava fazendo o maior escândalo. Esse era daqueles grupos de galera super esquisitonas. No meio da confusão, o Shu-Yun e a Seol eles só ficam parados, observando o circo pegar fogo. De saco cheio, a princesa desiste e diz que vai parar, só pra ver se ele calava logo a boca. Mas uma das garotas começa a fofocar, dizendo que a Seol ela se acha muito e não tinha nada de especial pra ficar se achando tanto. Elas ainda comentam que por sorte o comitê disciplinar havia aparecido, achando que ser popular era tudo. O líder do comitê fica dando uma risada, pensando que mesmo ela sendo estranha, às vezes era bem útil. Os dois ficam em silêncio, se encarando depois de toda essa confusão vergonhosa. Então nosso prota, com a sua total falta de tato, pergunta se existe algum tipo de problema. A paciência dela se esgota e, com um olhar mortal, ela manda ele calar a boca. Ele obedece na hora, concordando em ficar quieto. Vendo o comitê comemorar, o Shu-Yun ele apenas pensa que mais um problema foi resolvido com sucesso. O Min-Duk ele percebeu que o nosso prota estava pensativo e pergunta no que ele tanto pensava. Ele queria saber quem era aquela pessoa que repreendeu a Seol, e o Min-Duk responde que aquele era a presidente do comitê disciplinar. Ele explica que ela é uma das alunas mais poderosas da escola e que às vezes briga com a Seol de propósito. Parece que era só uma invejosa ciumenta. O Min-Duk diz que não sabe os detalhes por não ser próximo da King Seol, e nesse momento uma garota se aproxima. O Shu-Yun fica ali parado, tentando entender essa situação. E do nada essa garota que se aproximou pergunta se ele quer que ela conte tudo sobre esse assunto. Mais uma espiã fofoqueira pra história. O Min-Duk ele se empolga com esse evento, mas a garota fica meio tímida de contar isso na frente dele. Então ela, com muita vergonha, pede para conversar a sós com o Shu-Yun. Sem pensar duas vezes, o Min-Duk ele entende o recado e deixa o resto com seu novo amigo. A garota pede desculpas, deixando o Shu-Yun totalmente confuso. Longe dali, a amiga de Seol ela se pergunta por que a presidente do comitê sempre faz aquilo em público. Ela conclui que deve haver um motivo por trás de tudo aquilo. Então ela sugere que talvez tenha a ver algo com o Shu-Yun, e a Seol ela parece concordar. A amiga se empolga, dizendo que elas precisam descobrir o motivo de qualquer jeito. Mas a Seol ela já estava cansada, apenas suspira e pergunta o que adiantaria descobrir toda a verdade. A princesinha aí ela disse que não é como se fosse a primeira ou segunda vez que isso acontecesse. Ela avisa que vai na frente dar uma volta e a sua amiga se oferece para ir junto. Mas a Seol ela corta o clima na hora, dizendo que ela precisa ficar um pouco sozinha para meditar. A amiga apenas a observa ir embora, pensando que também tem coisas para resolver. Perto dali, o Min-Duk ele corre lamentando por não ter sido escolhido para aquela suposta batalha. O cara queria saber das fofocas, essa é a verdade.
E do nada ele tromba com tudo em Seol, que não esperava por isso. Timing perfeito como sempre, né, gordinho? Ele se desculpa todo atrapalhado, mas ela reclama que o impacto havia machucado seu braço. Então ele entra em pânico ao perceber que era Kim Seol e ela o reconhece. A garota diz que o momento foi perfeito, pois tem algo que ela gostaria de perguntar a ele. Em outro lugar, a garota diz ao Soo-yoon que nem acredita que estava falando com ele pessoalmente, que isso foi bem fácil. Essa daí estava apaixonada. Ela continua dizendo que se soubesse que seria assim, ela teria falado com ele antes. Só que o nosso garotão, ele corta a menina, tentando entender a história que ela o tinha utilizado só pra isca, pra poder falar com ele. Toda sem graça, ela diz que na verdade ela gosta muito desse jeito frio e calculista do nosso prota. Ela afirma que ele nem sequer olha para as outras pessoas, além da Kim Seol. Então revela que o observava há semanas, desde que ele havia pegado a sua transferência. E que fingiu não notá-lo, mas ela viu tudo o que ele havia feito em relação a Kim Seol. E ainda o confronta perguntando qual foi a reação da Kim a todo esse esforço que ele teve. Ela descreve a Seol dizendo que ela havia ignorado ele e ainda por cima o agrediu. E que se fosse ele tratando ela assim tão bem, ela jamais faria isso. E nós vemos que lá no fundo, a princesinha ela estava ouvindo tudo. Com o rosto vermelho, ela sugere que ele tente se aproximar dela, ao invés de se aproximar da Kim Seol. Mas o nosso herói recusa na hora, sem hesitar, deixando as duas garotas em completo choque. O Soo-yoon ele afirma que ele não faz as coisas pela Kim Seol esperando algo em troca. Ele simplesmente faz porque gosta dela. E a garota fica sem reação ao ouvir essa confissão dele. Mas ela o questiona dizendo que a maioria das vezes a Seol parece incomodada com as ações dele. O Soo-yoon ele fica sem jeito e diz que tudo é questão de tentativa e erro. De longe a princesa ela observa a cena toda com um sorrisinho meigo. A garota se desculpa e promete torcer por ele, mas o Soo-yoon ele tenta dizer que não precisa. Na hora de ir embora, uma voz o chama e ele percebe que era a Ha-yoon. Ela diz que hoje queria falar com ele, mesmo não sendo o seu caminho normal. Um arrepio percorre a sua espinha ao sentir uma intenção maligna nela. Com os olhos brilhando em vermelho, a Ha-yoon ela pergunta se ele tem 1 minuto. O nosso herói ele apenas fica em silêncio, sentindo aquela tensão no ar. Então recusa, dizendo que está quase na hora do jantar. Essa era uma ótima desculpinha para fugir de uma enrascada. Ela ri, chamando ele de um cara engraçado, e pergunta se por acaso ele realmente não tinha somente 1 minuto. O Soo-yoon ele revela que está sentindo uma incrível intenção assassina na garota. E num piscar de olhos, os seus instintos de agente consomem ele por completo. Por causa desses seus instintos, ele conseguiu evitar um ataque surpresa, e a Ha-yoon percebe que ela precisa manter distância. Essa amiga aí da nossa querida princesa não era uma garota normal. Ele a encara de cabeça abaixo e pergunta por que ela o havia atacado. O Soo-yoon ajeita a gravata e exige uma explicação. Foi aí que ele percebeu que a garota havia cortado a sua gravata nova, e se ele não tivesse desviado do ataque, ele perderia a cabeça. Ei garoto, eu acho bom você pagar por isso, viu? A Ha-yoon o acusa de ter tido sorte, agindo como se nada tivesse acontecido. Então ela o desafia a desviar do próximo ataque e parte para cima do garoto. Mas o Soo-yoon ele desvia com muita facilidade, dizendo que não tem intenção de lutar com ela e exige uma explicação do porquê ela tá fazendo isso. E ainda pressiona ela por uma resposta, lembrando que já tá quase na hora do jantar. Claramente a fome era a sua maior urgência no momento. Furiosa, a Ha-yoon ela manda ele calar a boca e o ataca com uma rasteira. O Soo-yoon ele percebe na hora que aquele ataque era perigoso de verdade. E de repente um tiro ecoa e a chefe ela surge no meio da escuridão. Ela pede calma para os adolescentes, interrompendo a luta no momento exato. Com um sorriso no rosto, ela sugere que a luta entre amigos pare por ali mesmo. A Ha-yoon ela fica furiosa, gritando que eles não são amigos. E a chefe pede uma pausa, pedindo um tempo para que todos eles se acalmem. A cena vai até o topo de um prédio. A chefe explica o panorama geral da situação para Ha-yoon. Parece que ela não sabia que o nosso protinha também era um espião secreto ali para proteger a princesa. A Ha-yoon ela fica preocupada, perguntando se ela quer dizer que a Seol ela tá em perigo. Perigo suficiente para mandar 2 agentes. A chefe confirma e fala que ela tá numa situação extremamente perigosa. A garota ela questiona se o seu avô realmente a mandou cooperar com eles, revelando ser uma guarda-costa designada para Kim Seol.
A chefe, ela garante que é verdade, mas a Ha-yoon, ela não consegue acreditar nessa decisão. Para ela não faria sentido ter 2 agentes secretos, somente ela já era o suficiente. Ela explica que a maior prioridade do superior dela é a segurança de Kim Seol. A Ha-yoon, ela fica em silêncio, processando a informação que muda tudo. A chefe então diz que se ela não consegue entender, pode apenas pensar nisso como uma ordem. A chefe explica que, de uma perspectiva mais ampla, essa é a decisão mais eficiente. A Ha-yoon, ela repete sobre a tal visão geral, e a chefe, ela confirma que é exatamente esse ponto. Ela teria que trabalhar junto com o nosso protagonista para proteger a princesa. Com os braços cruzados, ela finalmente cede e diz que entendeu e vai trabalhar junto dele. Só que a chefe diz que tem uma curiosidade e pergunta se pode tirar uma dúvida. Ela quer saber como é esse tal superior com quem a Ha-yoon mora. A garota, ela responde vagamente que é apenas alguém com quem ela vive, mas a chefe sabe que tem algo a mais aí. Ela revela que até mesmo seus superiores conhecem essa pessoa, que tem um histórico de proteger apenas pessoas VIPs, como a Seol Kim. Então a chefe comenta como é incrível essa dedicação, mesmo a princesa não sendo a sua parente de sangue. E a Ha-yoon, ela retruca friamente, questionando o que há de tão incrível nisso. O Soo-yoon, ele a repreende na hora, mandando ela ter cuidado com o tom ao falar com a líder de equipe. A chefe pede desculpas pelo mal-entendido, perguntando se a deixou chateada. Ela então propõe que eles unam forças, pois agora terão ainda mais inimigos para enfrentar. E para convencê-la, ela promete dar todo o crédito dos resultados para que a Seol e o superior gostem ainda mais dela. Diante da proposta, Ha-yoon finalmente concorda com o plano, mesmo a contragosto. A chefe comemora, dizendo que lidar com crianças é sua responsabilidade. Com tudo resolvido, ela ordena que os dois se deem bem na escola a partir de agora. Os dois concordam, mas a cara de enterro deles mostra que a missão vai ser difícil. Eles não estão querendo muito cooperarem. Então a Ha-yoon se despede, dizendo que ela vai voltar para compartilhar dados com eles mais tarde. O Soo-yoon fica apenas observando ela sair, depois se dirige para a porta. Ele se vira e avisa a chefe que a Ha-yoon não é confiável, mas ela parece achar graça disso. A chefe diz que a Ha-yoon, ela é uma boa garota, apenas está aprendendo como funciona esse serviço. Então ela ordena que o nosso prota fique de olho nela de agora em diante e ele acaba concordando. A Seol, ela anda sozinha frustrada enquanto manda um monte de mensagens para Ha-yoon e não consegue nenhuma resposta. Por isso a princesa entra em pânico, se perguntando por que a sua amiga não tá respondendo. Na sua cabeça, ela acha que a sua amiga foi sequestrada, já que não tem chance alguma da Ha-yoon estar ignorando as suas mensagens. Em desespero, ela olha a sua lista de contatos, sem saber para quem pedir ajuda em uma situação crítica como essa. Então ela tem uma brilhante ideia de chamar o seu chatbot do celular. Até porque a IA sempre tem as melhores soluções, né? A garota, ela pergunta o que fazer quando a sua amiga não responde, e o robô disse que estava ali para ajudar. Ela espera ansiosa por uma solução, mas o chatbot apenas oferece uma assinatura premium, deixando a Seol completamente indignada. Ela xinga o celular, dizendo que a culpa é dela por ter perguntado, mas o bot se faz de ofendido. Nesse exato momento, uma sombra com um sorriso sinistro encontra ela no escuro. E no meio do nada, uma voz aleatória começa a se desculpar, chorando e xingando. Essa pessoa explica que só tava ali xingando porque ouviu que a garota também tava xingando. Nessa hora que eu não entendi foi nada. A Seol, ela fica chocada com essa ousadia, sem acreditar no que tava ouvindo. De repente, um grito a alerta para tomar cuidado e ela se vira sem entender. Um cara de patinete a salva de um atropelamento, segurando ela com força. Ele pergunta se a garotinha estava bem e ela responde que sim, mandando ele sair de perto. O garoto pede desculpas e eles ficam ali num clima até que um pouco romântico, só que a cena é interrompida. Do nada, uma bola de beisebol sai voando na direção deles. O arremessador pede desculpa, todo sem graça, só que o garoto ruivo, ele fala que tá tudo bem. E enquanto isso, a princesa fica achando essa interação muito suspeita. De repente, ela grita desesperada, alertando que tem um caminhão vindo bem atrás deles. Em um reflexo absurdo, o ruivo consegue puxar ela pra longe do perigo. Ele a segura e comenta com um sorriso que parece que ela tava atraindo acidentes. Então sugere que talvez ela seja o tipo de pessoa que atrai o perigo, e a garota desconfia ainda mais. Ela pensa se ele é algum tipo de idiota pra tá agindo dessa forma.
Ele então sussurra que o perigo de verdade estava chegando, enquanto escondia uma faca afiada em suas costas. Do nada, um velhinho aparece e pergunta o que a Ciel estava fazendo ali no meio da noite. Ela se espanta ao reconhecer o avô da Hayun, e o ruivo só observa a interação dos dois. O velhinho explica que por ali várias moças maravilhosas vêm se exercitar. Por isso que ele tava aí, esse velho safado. E com um olhar de admiração, ele diz que elas são cheias de uma energia muito saudável. É, eu sei o que você tava olhando, velho. Ele logo muda de assunto, dizendo que tá ficando tarde e era muito perigoso, e que ela deveria ir pra casa em segurança. E a princesa concorda, falando que ela já tava indo embora. Mas antes de ir, ela se vira e agradece ao ruivo por toda a ajuda de hoje. Ela aproveita a chance para perguntar se a Hayun já estava em casa, já que ela não atendia o telefone. O avô responde que a Hayun ela parece estar ocupada no momento, mas que logo ela vai entrar em contato. Ela agradece e sai correndo, se despedindo do velhinho e deixando os dois para trás. Esse cara aí era o assassino e o velhinho chegou no último momento. Eles a observam ir embora e o avô pergunta ao ruivo no que ele tanto estava pensando. Com um olhar sério, ele questiona por que havia protegido aquela garota, já que abandoná-la facilitaria o seu objetivo. Mas o ruivo, com um sorriso sinistro, apenas responde que tem os seus motivos pessoais. O ancião diz que o ruivo só faz seu trabalho, mas ele também precisa cumprir o seu, o que é uma pena. É, galera, parece que esse velhinho aí é o chefe lá, que a chefe do nosso protagonista queria conhecer. E pelo que deu a entender, parece que ele é algum traidor ou algo do tipo. Nós precisamos acompanhar mais capítulos para ter certeza. Então o olhar do velhinho se enche de uma fúria assassina. No piscar de olhos, o ancião avança em uma alta velocidade, e isso pega o ruivo de surpresa. Só que nesse momento, uma mulher estava passando ali perto deles. De repente, o ruivo ele se vê cercado e uma voz pergunta o que há de errado. O ancião questiona por que ele tá tão surpreso e fica com um sorrinho sem vergonha, já que ele gostava muito de garotas mais novas. O ruivo se dá conta que ele perdeu o movimento do velho por um instante. Longe dali a noite caía e uma casa silenciosa. A Hayun ela confirma que um assassino chegou perto da Ciel e ele era mais perigoso do que esperava. E o pior de tudo, isso aconteceu no momento em que ela havia se afastado da amiga. Ela se desespera pois quase falhou em proteger a Qin Ciel e o seu avô disse que era por isso que a cooperação era necessária. O velho se chamava Li e avisa que ela não pode proteger aquela garota sozinha. Ele pede para que ela aceite ajuda, pois eles são pessoas fortes e boas. Ele estava se referindo ao nosso herói, mas ela recusa, gritando que é muito superior àquele garoto e que não precisa da ajuda dele. O seu avô comenta que, diferente da aparência, a mente dela não era muito aberta. E só de olhar para esse velho, dá pra ver que ele não tá muito focado no rosto ali da garota não. Ela se irrita e pergunta pra onde que esse velho safado tava olhando. De qualquer forma, ela jura que vai provar o seu valor e que consegue proteger a Qin Ciel por conta própria, deixando seu avô preocupado. O velhinho suspira e se pergunta de quem ela puxou essa teimosia toda. Com certeza não foi pro senhor. No dia seguinte, ela se desculpa pra sua amiga por ter sumido. A Hayun se agarra a Qin Ciel dizendo que vai ser uma melhor amiga a partir de agora, mas a garota ali ela só quer entender por que ela tá tão estranha. A princesa surta com um toque desconfortável, mas a Hayun ela jura que foi só um acidente. Sei, foi só um acidente. O Minduque, quem assiste tudo ali de camarote, ele se pergunta se essa era a lendária amizade feminina que ele tanto ouviu falar. É, meu filho, eu tô achando que essa lendária amizade feminina que você tá falando aí, você só encontra em outro site. Do nada, um valentão chega procurando por Ciel de novo, deixando as duas irritadas com a interrupção. Ele exige ver a Ciel e a Hayun se levanta, pronta para resolver o problema na mesma hora. Ela já saca uma arma ali do nada e avisa que vai matá-lo se ele incomodar a sua amiga de novo. E o cara finalmente entendeu que ela não tava ali pra brincadeira. Com um olhar congelante, ela apenas manda ele balançar a cabeça se ele havia entendido. O valentão ele foge apavorado e a Hayun ela volta sorrindo e disfarçando, avisando que o garoto não vai vir mais incomodá-la. Nisso, o presidente do comitê chega com as suas capangas, questionando a confusão e lembrando que já tinha avisado antes que não era pra ter tumulto. Sendo que o cara é o que faz mais tumulto, né?
Ela manda ele calar a boca de uma vez por todas e com seus fios invisíveis ela puxa o presidente e as suas amigas para bem perto. Os outros alunos se assustam com a ousadia dela e um deles pergunta se ela acha que vai ficar tudo bem depois disso. Com um olhar sombrio, ela pergunta de volta o que acontece se não ficar tudo bem e as duas garotas elas ficam se borrando de medo. O Menduque ele se pergunta se a Rayun ela tem esse lado mais agressivo e ele fica totalmente apaixonado, mas o nosso prota só conclui que ela finalmente será confiável para a missão. A Seol, sem entender nada, ela questiona por que a sua amiga tá agindo assim de repente e ela apenas estrala os dedos com um ops. Ela tava disfarçando, né? A Rayun, ela diz que ela só tá tentando ajudar a sua amiga, mas a Seol, ela sabe que a sua amiga tá exagerando demais. A princesa explode e grita pra amiga que ela tá sendo igualzinha ao Shuyun. A Rayun, ela entra em pânico sem acreditar no que a Seol havia acabado de dizer. Ela foi comparada com aquele lixo. O Suyun lá no canto, ele simplesmente manda um joinha de bom trabalho. O clima fica pesado e um silêncio mortal toma conta da sala de aula. Ela surta pensando que é igual aquele cara nojento. E a garota ali ela não entende o porquê que ela tá tão estranha assim hoje. Enquanto isso, o assassino ruivo ele chega na escola achando que as coisas podem ficar divertidas hoje. Ele se apresenta como Taemin, um agente do Departamento de Segurança do Estado norte-coreano. É claro que essa última parte aqui ele não mencionou, né? Um guerreiro orgulhoso forjado num treinamento de sangue e carne rasgada pela unificação da pátria. A professora o apresenta como um novo aluno transferido que começará a partir de hoje. Ele dá um oi animado para a turma, mas a sua missão real era assassinar a princesa Kim Seol. A garota, junto de suas amigas, o reconhecem, se perguntando se não era o mesmo cara do incidente de ontem. Com um sorriso frio, ele pensa que pela revolução, ela vai morrer pelas mãos dele. O assassino então ele vai direto na direção da carteira da Kim Seol. A Rayun se coloca na frente e ele pergunta se ela já havia se apaixonado por ele, achando fofo aquela atitude da garota. A Seol ela acha o rosto dele nojento e ele pensa que se a missão for fácil demais, não vai ter graça nenhuma. O assassino decide então primeiro sentir a atmosfera do lugar antes de qualquer coisa. Só que na educação física uma bola acerta em cheio o rosto dele e alguém grita pra ele não ficar parado. Eu acho que foi a atmosfera que sentiu ele primeiro, não sei não. Assim começam as preliminares de futebol e um dos caras pergunta se o novato ao menos sabe jogar. Então um valentão loiro chuta a bola com força absurda na sua direção. A bola faz uma curva e entra no gol. E as garotas da torcida vão à loucura gritando que ele era muito lindo. O jogador se exibe certo de que Kim Seol estava assistindo e ele finalmente poderia mostrar a ela as suas habilidades. Ele olha na direção da garota, pensando que com certeza ela deve ter visto. Mas a princesa ela apenas reclama da camisa da turma, dizendo que não era nem um pouco legal essa camisa aí. A Rayun ela diz que a roupa combina muito sim com a sua amiga e ela passa a concordar. Então a garota comenta que também não gosta de usar essas roupas com o nome do exército daquele estado fantoche. O pensamento dela muda para Taemin, sabendo que ele é do departamento de segurança do inimigo. Ela jura para si mesma que enquanto ela estiver ali, ele não vai tocar em um único fio de cabelo sequer da Seol. O assassino começa a suar frio, chocado ao pensar que na Coreia do Sul, até mesmo os estudantes são soldados fantoches. Ele surta por nunca ter recebido essa informação, enquanto as garotas apenas se divertiam. Esse cara aí, coitado, ele sofreu uma lavagem cerebral bem forte. Em sua mente, ele imagina que todas aquelas garotas são soldados fortemente armadas e fica xingando elas de malditos fantoches americanos. É claro que tudo isso é da cabeça dele, galera. O assassino, ele se desespera pensando que a princesa também era uma soldada, enquanto a Seol, ela só se pergunta por que esse cara fica encarando ela. Com o suor frio escorrendo, ele finalmente entende que a missão vai ser muito mais difícil do que ele pensava. E pra piorar as coisas, a outra bolada vem voando na direção dele e o acerta em cheio. Ele cai todo espatifado e começa a acreditar que talvez todo mundo naquela escola seja o seu inimigo. Nesse momento a paranoia começou a bater forte. Então uma sombra surge sobre ele e era o nosso protinha perguntando se ele estava bem. Ele ajuda o novato a se levantar e o assassino fica chocado ao pensar que ainda existe pessoas boas e decentes na Coreia do Sul. As garotas comentam que o novato era muito bonito, mas ruim de bola
e logo mudam o assunto para o quão legal o Soo-yoon era. As garotas suspiram ao lembrar que o Soo-yoon ele é totalmente derrotado a Seo, e o assassino ele sente ali que está sendo desafiado. Uma delas então pergunta para Siva qual dos dois ali ela gostava mais. A Siva ela era conhecida por ser doida por garotos, e por isso ela acaba respondendo que prefere os dois. A amiga acha graça, então elas pressionam a tímida Maria para dar a sua opinião. Ela apenas para por um segundo, olhando discretamente em direção ao Soo-yoon. A Maria mal conseguia dizer que prefere o Soo-yoon antes do professor chegar e começar a gritar com as alunas. O professor de educação física, que era um ex-fuzileiro naval, pergunta se elas querem envergonhá-lo daquele jeito. Ele começa a ameaçar o time e a deixar eles ali fazendo faxina depois da aula, caso não marcarem um gol. A ameaça do professor traz de volta em suas memórias o treinamento brutal que ele recebeu. Os outros alunos reclamam, achando que o professor está pegando pesado demais. Ele range os dentes, lembrando de toda a dor que já sentiu, e começa a correr, se recusando a ser humilhado por esse povo demoníaco. Com um drible estranho, ele avança e deixa o adversário para trás. O Ruivinho então ele dá um chute na bola com toda a sua força. E assim a bola estufa a rede, empatando o jogo em 1 a 1. Seus colegas de time comemoram com ele, felizes pelo gol do novato. Ele sente uma estranha sensação de dever cumprido. As garotas na torcida se surpreendem ao ver que o novato, além de bonito, também era bom de bola. O professor oferece um encontro com a Kim Seo para quem marcar o gol da vitória. E o prêmio de melhor professor do ano vai para... Ele diz que ela era muito popular e que deveria fazer isso com a turma para deixar eles motivados. A Hayun então pergunta se ela pode entrar em campo para marcar o gol. A ideia de se aproximar da Kim Seo soa como uma ótima oportunidade. Só que o Soo-yoon ele já percebe que essa competição não vai dar muito certo. Ele recebe a ordem para marcar o gol e ele aceita a missão sem hesitar. O assassino vê no encontro a chance perfeita para finalmente eliminar o seu alvo. Ele precisava marcar, mas o valentão se irrita por ter sido ignorado o tempo todo. O loiro acha que futebol é só na base da força bruta e passa por eles. Ele chuta com força total, acreditando que a vitória está no papo. Só que no gol, o Minduki ele se prepara com todo o seu espírito de luta. E com uma defesa incrível, o gordinho salva o time dele de uma forma espetacular. Ele ainda fica se gabando, perguntando se achavam que ele só servia para criar confusão. Esse Minduki aí era uma caixinha de surpresa. Então ele pega a bola gritando para eles irem conquistar a Kim Seo. É agora, a bola cai perfeitamente nos pés do nosso prota e do assassino. As garotas ficam chocadas para tentar decidir quem vai chutar primeiro. Só que eles chutam ao mesmo tempo e o chute ele acaba gerando uma explosão absurda. A bola cai no chão e o jogo acaba sem vencedores. O professor lamenta o empate, frustrado por terem chegado tão perto. O Soo-yoon ele diz que o seu parceiro ele jogou bem, e os dois apertam a mão como verdadeiros rivais. O nosso protagonista avisa que ainda tem os pênaltis, e o assassino admite que ele era muito bom nisso. Só que no final, o time deles foi massacrado e perdeu por 3 a 0. A Siva, ela com um sorriso, comenta que aquilo foi bem legal de assistir. O gordinho se aproxima todo orgulhoso e pergunta se o Soo-yoon viu a sua defesa. A mente do nosso prota já estava completamente em outro lugar. No corredor, as amigas da Seo, elas tentam convencê-la a fazer algo. Elas imploram para Seo vestir a camisa da turma, mas ela recusa na mesma hora. Ela diz que não vai usar só uma vez e que aquilo já estava a irritando. Elas dizem que ela fica bem em tudo, apesar da sua personalidade difícil. E realmente, galera, ela ficava bem em qualquer tipo de roupa. De saco cheio, a garota manda a Hayun vestir a camisa e parar de encher o saco. As amigas negam na hora, dizendo que o tamanho da Hayun é bem diferente. E ainda ficam elogiando o corpo da Kim Seo, o que deixa ela estranhamente irritada. A garota ela se cansa da conversa e manda as duas sumirem dali e elas fogem. Elas comentam como é difícil se aproximar da Kim Seo e pensam até em pedir ajuda. Do nada, uma delas diz que teve uma boa ideia e o assassino fica ouvindo tudo. O Ruivinho ele se vê como um matador frio e calculista. Mal sabe ele o que está por vir, mas as garotas apenas comentam o quanto ele é bonito, querendo falar com ele. O garoto já entra em pânico, achando que elas estão tramando algo contra ele mesmo. Os coitados da Coreia do Norte sofreram lavagem cerebral pesada, galera. Uma delas o aborda de repente e ele se assusta com a aproximação. Elas confirmam que ele é bonito e dizem que
que tiveram uma ideia. Uma delas pede um simples favor e o garoto fica aliviado por não ser nada hostil. É, meu filho, eu garanto que você preferiria que fosse algo hostil. Por isso ele acaba aceitando, mas o olhar delas muda de forma bem sinistra. Do nada ele aparece vestido como uma empregada e fica surtado com essa situação. O cara virou uma maid, galera. As garotas se aglomeram achando que a roupa combinou perfeitamente com ele. O garoto pede para elas se afastarem, completamente envergonhado. O maluco até tenta se convencer de que essa é uma tática para quebrar o seu psicológico. O Suyun, ele aparece e pergunta se o novato estava bem. Ele nota que o assassino parece bem perturbado com a situação. O Taimin o reconhece e pergunta se ele veio ali para salvá-lo dessa tortura. Só que o Suyun responde que não e revela que ele também foi arrastado para essa tortura aí junto dele. O Minduki tenta intervir, mas as garotas já estão decididas. Ele se revolta dizendo que é um absurdo garotas escolherem roupas de homens. Elas o mandam calar a boca e não ajudar em nada, empurrando ele para longe. O Suyun, ele diz que quer desistir e o Taimin se choca ao ver que ele pelo menos usa calças. O nosso herói acha que aquela roupa combina com ele, enquanto a Ha-yoon observa tudo de longe. A garota o chama de patético e jura que hoje vai expor a identidade dele. Não sei porquê, mas essa garota não foi muito com a cara do nosso prota não. Mais tarde, o Suyun ele sai do banheiro, se perguntando se aquela loucura finalmente havia acabado. Só que as garotas atacam o novato de novo, que grita por socorro. A dignidade dele aqui foi de base. Do nada, a Siva, ela aparece na sua frente e o cumprimenta, deixando ele confuso. Ele pergunta se ela é mesmo a Siva, e a garota confirma com um sorriso. Ela pergunta se ele se lembrou dela, com um olhar bem provocador. Vamos ver se o nosso protagonista é vegano ou não, pra ficar recusando carne, galera. O Suyun, ele questiona o que ela queria, e a garota acha ele muito tenso por ser da mesma sala. Ela diz que quer se aproximar dele a partir de agora e fica toda envergonhada, tentando lançar um charminho. A fórmula de amigo de Suyun é ativada, então ele aceita se aproximar dela na mesma hora, achando que isso vai ser útil para fazer uma amizade. A Siva, ela pensa que ele é só mais um cara comum, fácil de manipular, e não um cara devoto pela Seol, como os outros diriam. A Siva o convida para sair depois da aula, mas o nosso herói recusa na mesma hora, dizendo que não vai dar. Ela fica sem entender o porquê disso e ele diz que é complicado de explicar a situação para ela. Então ele solta que não pode se afastar da Kim Seol, por isso ele não pode sair com mais ninguém. A garota já fica em choque, processando a declaração mais bizarra que ela ouviu na sua vida. Do nada, a Seol ela surge e o agarra, gritando pra ele parar de ficar falando essas coisas estranhas. É incrível como que a princesa sempre aparece perto dele, né? Ela manda ele parar com essas baboseiras irritantes, e o Suyun ele reclama que ela sempre pega ele de jeito. A Siva apenas observa aquela cena de longe, e parece ficar com um pouco de ciúmes, né? Ela só pensa em como que a Seol era irritante, e fica sentindo uma vontade absurda de roubar o Suyun só pra ela. O tempo passa e a aula finalmente acaba. A Seol ela reclama que ele a persegue como um stalker, e o nosso prota jura que é só uma coincidência, porque ele também tem que passar por ali. Em sua mente, ela se pergunta por que diabos o Suyun disse aquilo tudo pra Siva. Ela o encara e pergunta o que tem de bom em segui-la, já que ele só apanha e é xingado o tempo todo por ela. O Suyun concorda friamente que a personalidade da Kim não era muito fácil de lidar. A princesa explode de raiva, mas ele diz que não importa com que tipo de pessoa ela seja. Ele jura que não importa o que ela faça com ele, pois ele sempre vai ficar ao lado dela e isso nunca vai mudar. A garota resmunga que as palavras dele são irritantes, mas ela fica com o rosto vermelhinho, já entregando que ela gostou disso. Então ela avisa que vai ver um filme, e o Suyun apenas deseja que ela se divirta. Desesperada, ela detalha todo o seu roteiro e ele só confirma, dizendo ter entendido o recado. Ela ainda tenta explicar o que ela vai fazer mais tarde, mas já perdeu a paciência. Meu Deus, cara, você não entendeu que ela quer que você vai junto? Eu acho que esse daí é vegano, hein? Não sei não. Comenta aqui embaixo se vocês recusariam essa carne. A cidade segue no seu ritmo. E enquanto isso, a Ha-yoon, ela segue o assassino à distância. Uma garota passa e comenta como ele é bonito. E a Ha-yoon, ela se irrita, pois seguir pessoas é o estilo do Suyun, não o dela. Primeiro, ela precisa descobrir onde fica o esconderijo daquele cara. De repente, ele para e manda ela sair. Ele vira o rosto e diz que sabe que ela o estava seguindo.
Como esperado de uma elite, ela pensa que havia subestimado ele demais. Então ela decide que vai dar um ataque frontal, pois era a melhor coisa a se fazer. E depois que ele viu aquelas fitas métricas das garotas lá que ficou medindo ele, o maluco aí já ficou todo traumatizado. Ela fica sem entender essa reação dele aí de puro medo, pensando que era uma fita métrica, mas na verdade essa era uma arma que ela estava utilizando. Na mente dele, a imagem daquelas garotas voltam como se fosse um pesadelo. Ele se lembra do terror de ser medido à força. O assassino surta e começa a gritar para pararem de atormentá-lo. E ainda começa a fugir dali. Só que a Rayun, ela apenas o observa, pensando que ele não pode fugir dela tão facilmente. A garota o persegue com a sua aura mortal, e ele só consegue gritar de pavor por sua vida. Enquanto isso, no saguão do cinema, o filme que estava em cartaz era justamente Demon Slayer. Na tela, um orc implorava por sua vida, prometendo nunca mais invadir o território deles. A Ciel, ela assiste irritada, enquanto um cara ao lado fica xingando os monstros com muita força. Do nada, uma pipoca voa na direção dela, testando o limite da sua paciência. E o culpado de tudo isso era justamente o nosso prota, que estava comendo pipoca como se não houvesse amanhã. Você achou mesmo que o Stalker ia tirar férias, minha filha? Ela se vira e pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele só queria saber se ela também veio ver o filme. Eu errei, galera, esse cara aí não é vegano não. Ele jura que é uma grande coincidência, e a Ciel, ela pensa que nunca vai se acostumar com esse cara. Ela se lembra de ter dado a ele uma dica exata de onde estaria. Ela se xinga por ser tão burra, e o cara do lado manda ela calar a boca. Hoje definitivamente não era o dia dela. Toda envergonhada, a Ciel, ela fica resmungando do quão constrangedor era tudo aquilo. Depois de toda a confusão, o próximo destino era uma cafeteria para poder relaxar. Alguém no café comenta sobre a garota sentada perto da janela. Dois caras ficam impressionados com a tamanha beleza da garota, mas um deles acha que não tem chance. Com um barulho de canudo, a paciência dela se esgota ao ver que o Shuyun também tinha ido para ali. Furiosa, a princesa se levanta e acusa o agente secreto de fazer tudo aquilo de propósito só para irritá-la. O Suyun solta um pedido de desculpa e fala que é pura coincidência, e a garota se pergunta o que espera de um cara estranho como ele. Eu acho que a pobre garota só queria um encontro normal, galera. De saco cheio, a jovem, ela bate a porta e vai embora sem olhar para trás. Na rua, um grito desesperado manda ela parar de segui-la, e um alerta dispara na mente da garota. De repente, um assassino apavorado passa correndo, e a Rayun vai logo atrás dele, gritando para ele parar. Meio que sem querer, a Ciel acaba derrubando ele. A Rayun fica assustada com aquela cena, enquanto a outra reclama de uma dor muito grande por causa do trombão ali que eles levaram. O nosso Protin aparece para checar se a garota havia se machucado, e ela fala que tá bem. E ele aproveitou e conferiu também se o novato tava tranquilo. De volta à mesa, a amiga da garota começa a inventar 1001 desculpas, e todas elas são esfarrapadas. A desculpa agora é que ele havia fugido do nada, então ela simplesmente aproveitou para correr atrás dele para perguntar o que aconteceu. A Rayun fica pressionando o assassino a concordar, e o garoto fica gaguejando, falando que sim, era exatamente isso mesmo. A Ciel, ela tenta amenizar dizendo que entendeu errado, mas por dentro ela conclui que o pessoal aí nessa cidade são todos estranhos. O assassino, ele se frustra por dentro, pensando que ele não pôde fazer nada, já que a princesa estava na sua frente, ele poderia matá-la, mas ele não conseguiu. Com o olhar mortal, a Rayun diz que a resposta não convence e que o assassino se apavora ao perceber que ela era a guarda-costas da princesa. O Suyun, ele apenas observa a tensão crescer, e a guarda-costas, ela manda o garoto continuar sorrindo, e ele concorda a contragosto, só para manter o seu disfarce. Lembrando que ninguém aí sabe que ele é o assassino, galera, só a Rayun aí que suspeita. De repente, a Kim Ciel, ela corta o clima e pergunta se eles têm um tempo livre agora que já estava anoitecendo. A pergunta pega os dois agentes de surpresa e eles não entendem nada. Ela tinha proposto para irem ao shopping, e chegando lá, a garota desconta toda a sua raiva numa máquina de dar soco. Aliviada, a jovem convida a sua amiga para tentar também, mas a Rayun, ela recusa, dizendo que ela não leva jeito para essas coisas. A Kim Ciel, ela comenta que a sua amiga é muito feminina para isso, e a Rayun, ela faz uma pose fofa concordando.
essa daí de feminina não tem nada. Por trás desse sorriso falso, a Ha-yoon ela fica pensando como que a sua amiga não faz ideia do quão forte essa guarda-costas aí era. O assassino ele conclui que por hoje ele terá que se contentar em apenas coletar informações sobre o seu alvo. Com tanta gente por perto, lidar com a princesa se tornaria muito complicado e sem a devida compensação. Mais importante, o assassino ele se pergunta se aquele outro cara também era próximo da princesa. Por dentro, o Ruivinho ele pensa que se possível ele queria lidar com a garota quando esse outro cara não estivesse por perto. Afinal, o assassino conclui que o Soo-yoon ele é um cara muito bom e era bem difícil achar pessoas assim nesse estado fantoche. A Seo ela fica irritada com essa cena e manda os dois pararem de fazer pose e baterem logo na máquina. A Ha-yoon observa tudo e percebe que a Seo ela parece estranhamente animada com essa situação. Então o novato se oferece para ir primeiro e avança com tudo para cima da máquina. Ele acerta o soco e o placar dá 960 pontos e ele fica se gabando. A arrogância do novato deixa a Seo completamente irritada na mesma hora. E nisso a amiga dela libera uma fúria e aura assassina e se prepara para dar o seu golpe. Após dar o soco, a pontuação era de 955 pontos, um pouquinho mais baixo do que o Ruivinho. A garota reclama que ela não conseguiu bater direito e o Ruivo ele conclui que ela é uma maluca com quem não se deve mexer, até porque era uma pontuação muito alta para uma garota. A Seo ela cutuca o Soo-yoon perguntando se ele não ia fazer isso, e o agente ele só pergunta se ela quer que ele bata naquela máquina. Ela disse que sim e começa a incentivar ele a acabar com tudo com aquela máquina, e ele parece ter entendido o recado. A garota fica sem entender por que ele estava indo embora e se questiona por que ele é tão estranho. Do nada o nosso herói volta com uma marreta gigante para destruir a máquina conforme ela havia ordenado, só que ela fica dizendo que não é dessa forma aí que era pra destruir, né? Ela até surta com a loucura dele, mas o Soo-yoon ele disse que foi ela que mandou ele esmagar essa máquina, e ela fica dizendo que ele é um retardado. A Seo ela puxa ele de volta com tudo, gritando que era pra ele devolver a marreta logo, antes que alguém ali do parque de diversões descobrisse. Num fliperama perto, a luta virtual come solta. A Ha-yoon ela elogia a habilidade impressionante da princesa nos jogos, mas a garota ela disse que não era boa coisa alguma. Bem humilde ela. Em uma lembrança de quando era criança, os amigos da Seo comentam que ela era muito boa, mesmo usando só personagens e golpes apelões. Só que por trás dos sorrisos, o Soo-yoon e a Ha-yoon, eles se perguntam por que os inimigos ainda não apareceram. Eu acho que eles não estão suspeitando mais do Ruivinho aí não, galera. Nisso, um Brutamontes do lado começa a reclamar bem alto que o jogo ali era uma droga. A garota pergunta se ele tá falando com ela e o cara entra em pânico ao ver que era uma menina. O Ha-yoon ele a segura e avisa pra não provocar a gente assim, enquanto o cara morre de vergonha. Seo diz que é apenas um jogo, mas o Ruivinho percebeu que havia um padrão no comportamento dela. Com um sorriso fofo, a garota revela que o mais divertido é vencer com combos. E o Ruivinho aí ele concluiu que a personalidade dela era terrível. Na mente do espião, a garota se transformou numa ditadora, mandando matar quem a desobedecesse. Então a Seo ela o desafia para uma partida, mas o Ruivinho recusa, dizendo que não quer mais sair. As garotas zombam, perguntando se ele estava com medo de perder, já que parecia tão delicado por fora. Pressionado, o garoto aceita o desafio com ódio no olhar. O espião jura por dentro que vai mostrar suas habilidades de combate de elite baseado em técnicas de segurança do estado. 5 minutos depois, o Ruivinho esmurra a máquina gritando que esse jogo era irritante e a Seo só comenta que ele foi destruído. Inconformado, o espião exige mais uma partida e a garota aceita com um sorriso, aumentando a aposta para bebidas e um lanche. A gargalhada sincera da garota ecoa pelo fliperama e o Soo-yoon percebe que aquele é um lado dela que ele nunca tinha visto antes. E é claro que ele vai ficar apaixonado, né? Logo depois, a mesa se enche de comidas deliciosas, que era basicamente o prêmio pela aquela derrota humilhante que o Ruivinho sofreu. 5 rodadas seguidas, o novato só conseguia lamentar o dinheiro que ele havia perdido pra garota. Nisso, o Soo-yoon ele se oferece para dividir a conta e o assassino se pergunta se aquele camarada sul-coreano é na verdade um anjo.
A princesa manda o nosso prota parar de ser tão legal assim, e o espião ele se choca ao ver o agente impedir a exploração brutal da princesa. Por dentro, a Hyeon acha o Soo-yoon patético, um incompetente que nem percebe que está ajudando o inimigo. É galera, parece que ela sabe sim que esse cara aí é um assassino, só o nosso herói que não percebeu. Totalmente alheio à tensão, o agente só aproveita a comida pensando que vai provar seu valor com essa oportunidade. A refeição vira um caos com a Hyeon pegando fogo de raiva e a Seo gritando que o tempurá frito era uma delícia. Saindo dali, a garota sugere que tirem umas fotos na cabine, e a amiga dela concorda meio que a contragosto. Dentro do espaço apertado, o assassino ele se preocupa com um ataque e se choca com a tecnologia de fotos automáticas do sul. Eu acho que no norte capaz que nem tem foto ainda. Enquanto isso, a princesa já estava impaciente com a situação. De saco cheio, a Seo manda todo mundo relaxar a cara, pois as expressões deles eram muito tensas. Então a garota propõe um jogo de pedra, papel e tesoura, onde o perdedor terá que fazer uma pose fofinha. No meio do jogo, o Ruivinho ele joga uma forma estranha, e a Seo acusa ele de ter sido pego no flagra. Eu acho que nem Joaquim Pô deve ter na Coreia do Norte, coitado. Então os outros o cercam como pinguins e enchem ele de porrada, e o cara ali fica se desculpando, já que o nosso herói não queria bater nele. Inconformado por só ficar perdendo e sendo humilhado, ele exige mais uma rodada, e a Seo aceita o desafio. Na hora da foto, a garota manda ele colocar o dedo junto com o dela, e o agente só consegue pensar em como a pose é criativa. O flash dispara, e a Seo ela comemora que o resultado ficou exatamente como ela queria. A amiga da garota elogia a princesa falando que ela ficou muito fofa na foto e até coloca orelhas de coelho para completar o visual. Com umas fantasias engraçadas, o Soo-yoon ele comenta que até a Kim Seol não ficou nada mal daquele jeito. O ruivo ele se olha no espelho e até que gosta do resultado, deixando a Hyeon sem acreditar naquilo. Nisso, os quatro fazem uma pose bizarra de forças especiais e a cena fica ainda mais ridícula. A Seol manda o novato parecer mais miserável e ele concorda pensando que vai matá-la algum dia desses. E assim a última foto é tirada com todos empilhados e o nosso herói apenas comenta que a Seol saiu muito bonita. Ao saírem, a garota ela se mostra satisfeita com essas sessões de fotos, enquanto os outros ficam exaustos. O ruivo ele sente um cansaço estranhamente gratificante, algo que ele nunca sentiu antes em sua vida. Por um momento, a vida sul-coreana parecia bem divertida, até que uma mão puxa ele de volta para a realidade. Um camarada o lembra para não esquecer do seu objetivo, e o choque de realidade atinge ele com força. A Kim Seol sugere aproveitarem o bom tempo e irem até o parque, enquanto a Hyeon ela já estava meio que de saco cheio de toda essa interação. Toda animada, a princesa convida o novato, mas ele recusa friamente, dizendo que ele precisa ir embora. Por ter recusado de forma tão repentina, o clima ali ficou bem pesado, e por dentro a Hyeon ela se foca na missão de achar o esconderijo dele. De repente ela também disse que ela precisa ir embora, já que ela precisava descobrir onde esse cara morava, então ela deixa a missão de cuidar da princesa nas mãos do nosso herói. Irritada, a princesa fica perguntando se por acaso a sua amiga gosta do novato, e o Soo-yoon ele corta na hora, garantindo que isso é impossível. Calma minha filha, ela deve ter algum motivo para ter que ir embora. Curiosa, a jovem pergunta como que ele pode ter tanta certeza, só que o agente apenas desconversa e vira o rosto. Mudando de assunto, o agente a lembra que ela queria muito ir no parque antes. Com um convite, ele se oferece para ir junto com ela, e o rosto vermelho da garota já entrega tudo. Sentados no parque, o agente comenta sobre o quão divertido foi esse dia hoje, e a jovem ela fica gaguejando sem saber o que responder. Com um gatinho no colo, a princesa confessa que ela também se divertiu muito, e o agente ele diz que era para ela aproveitar mais a vida. Ela tenta disfarçar, dizendo que a diversão foi com todos, e o garoto ele fica sorrindo aliviado. Sem entender, ela pergunta o que há de tão aliviador, e o silêncio só deixa a situação ali mais confusa. Enquanto o gato vai embora, o Soo-yoon ele revela que na verdade estava preocupado com ela. Ele explica que tirando a Hyeon, ela não parece se dar bem com ninguém, mas a garota nega na hora, dizendo que é ela quem ignora as pessoas. Mas a lembrança do sorriso dela vem de volta na sua mente, e ele confessa que sentiu como se tivesse visto um outro lado dela hoje. O Soo-yoon confessa que o jeito como ela sorriu se dando bem com os outros
outros foi muito bom de se ver. Na verdade, foi tão bom que ele quer poder ver esse sorriso dela mais vezes a partir de agora. A garota surta, acusando ele de ser um maluco assustador, mas ele diz que sim, isso é verdade. Ele queria muito ver ela dando esse sorriso. Ele apenas diz que espera que ela fique em segurança e contente, assim como aconteceu hoje. Nesse momento começa a escurecer. Ela gagueja para ele parar de ser tão legal assim e vira o rosto de vergonha. O coraçãozinho dela até dispara sem saber como reagir diante de toda essa sinceridade do garoto. De volta à base, a chefe o recebe com deboche, dizendo que a noite dele parece ter sido bem divertida. Ela diz que bebeu só um pouco com a Rayun, mas a cara dela entrega que a noite foi bem longa. A Shairin, ela se pendura nele, implorando para ele passar um tempo com ela, mas o nosso herói fica dizendo que a higiene era crucial para a missão, querendo dizer que ela estava fedida. Então ela o abraça e diz que a frase que ele soltou mais cedo foi lendária, deixando ele confuso, né? Como assim? O que eu disse? A Shairin fica inventando que ele fez uma declaração de amor no estilo dorama, e ele fica um pouco envergonhado e diz que não falou nada disso. Ela se perde em memórias de quando ela era uma aluna certinha e ameaça o Shuyun quando ele ousa perguntar quem é aquela pessoa. Parece que é alguém que ela não gosta de se lembrar do passado. Bêbada, ela implora para que ele não acabe com ela. Como assim, minha filha? O que você tá querendo dizer? Vá dormir. Ele coloca ela na cama enquanto a mulher fica resmungando, dizendo que dá pra trabalhar e ter amor ao mesmo tempo. Longe dali, aqui em Seol, ela não conseguia dormir, virando de um lado ao outro. A lembrança daquele dia vem com tudo, junto com as palavras do nosso herói sobre como ele gostava de vê-la sorrindo. E também sobre a promessa dele de que queria fazer ela se sentir segura e feliz. A garota até se pergunta por que diabos aquela conversa não para de se repetir na sua mente. É, minha filha, eu acho que você tá ficando apaixonada. A cena muda para o outro dia cedo. O ruivo apenas ficava observando ali em silêncio. Ele admite que deixou-se levar pela diversão, mas o seu objetivo de eliminar a princesa não havia mudado. Em sua mente, ele jura que no final ela estava destinada a morrer pelas suas mãos. O Ruivinho pensa que aquela falsa amizade serviu apenas como um disfarce para que ele pudesse se aproximar. Do nada uma bolada acerta em cheio o rosto dele, quebrando todo esse clima aí de vilão. Ele cai no chão e as finais do festival de esportes começa com ele sendo a primeira vítima. A equipe rival debocha dizendo que a turma 3 é fraca demais para um desafio. Então a rainha da turma 4, a Yorin, ela se apresenta com toda a pompa do mundo. A Seol, ela acha que eles levaram o conceito a sério demais, só que o Suin, ele até achou isso legal. Ela pergunta por que só sobraram os dois em campo, e o Suyun ele diz que simplesmente aconteceu. A torcida grita que ele é a última linha de defesa, e a Seol ela só precisa desviar. De longe, a amiga da princesa ela se irrita pensando que deveria ser ela ali protegendo a Seol. E não esse cara aí que é um impostor, fica dizendo ela. Ela só fica implicando com o nosso herói, galera. Ela quer que ela seja a única protetora. Ela conclui que com o Ruivo por perto, o melhor a se fazer é observar e não agir de forma precipitada. O Suyun, ele a puxa pra perto, dizendo que enquanto ela ficar atrás dele, tudo estará bem. Ele promete que não importa o que aconteça, ele vai protegê-la até o fim. Ela dá um tapa nele, mandando parar de agir como um herói e olhar para a frente, e ele apenas concorda. Então ela grita que é para ele focar no jogo, bem na hora que uma bola vem na direção dele. O adversário se prepara, avisando que dessa vez vai mandar um combo para poder acabar com a partida logo. Só que o adversário era um bom jogador e o Suyun ele aguenta aquele bombardeiro sem nem sair do lugar. A Seol grita perguntando por que ele tá se deixando ser atingido, e enquanto isso ele diz que não quer arriscar ferir estudantes. Ela berra que ele não vai vencer assim e manda ele acertar a rainha sem machucar ninguém. A ordem impossível ecoa na sua mente, acertar sem machucar. Um dos caras se irrita com a confiança dele e lança um ataque giratório com o nome de Golpe Especial do Trovão. Só que o Suyun ele pega a bola com uma única mão, deixando todo mundo em choque, já que ele era muito habilidoso. Ele avisa que para não machucar civis, ele vai acabar com tudo em um único arremesso. O time adversário entra em pânico, gritando para protegerem a rainha a todo custo. Só que a bola sobe em linha reta para o céu, deixando o pessoal ele confuso, sem entender nada. O
arremesso vai bem mais alto do que esperado. Eles acham que a bola foi alta demais, só que o nosso prota simplesmente diz que a partida já acabou. De repente a bola começa a cair do céu e acerta a rainha em cheio, eliminando ela do jogo. A torcida vai à loucura, gritando que a tática do Suyun foi genial e que todos sabiam que poderiam confiar nele a partir de agora. A Seo pergunta se isso significa que eles venceram, sem conseguir processar no que diabos há de errado com esse cara, por que ele é tão esquisito. Nisso, um apresentador anuncia que é hora da apresentação de dança da Young Seva. Ela pede aplausos e começa a cantar com uma confiança de dar inveja. A plateia se impressiona e um garoto já vira a casaca, declarando que agora ele é do time Seva. Com a letra da música, ela joga uma indireta, bem indireta pra falar a verdade, sobre ficar com alguém sozinho na ilha. Um fã otaku fedido fica berrando dizendo que a Seva é a arma secreta da escola e declara seu amor eterno a ela. A Seva continua sua performance, pensando em como todo mundo está fora de si com aquilo. Ela olha para Seol e pensa que não importa ser a rainha de um jogo bobo, pois o próximo evento será uma corrida super importante. No fim, ela jura que será a única a se destacar e que vai conquistar o coração do Jung Suyun. Essa aí tá super apaixonada pelo nosso prota. E o gordinho ele fica surtando, perguntando se ela piscou pra ele. O seu coração quase sai pela boca. Na verdade ela tava piscando pro nosso herói, né? O assassino observa a cena e fica se perguntando o que diabos é aquilo que eles estão vestindo agora. Ele surta pensando se aquilo são uniformes de prisioneiros, totalmente perdido na cultura sul-coreana. Parece que o treinamento de espião não inclui aulas de K-pop, galera. O Taimin ele fica confuso, sem saber como vai conseguir eliminar a princesa no meio dessa bagunça toda. De repente, o assassino decide que talvez devesse simplesmente acabar com todos de uma vez. Ele lembra do seu treinamento e pensa que seria fácil derrubar todo mundo ali, mas o Suyun acaba chamando ele pelo nome. O nosso herói o lembra que a corrida de revezamento será o próximo evento e que ele deveria se preparar. O Ruivinho se choca, pois ele não sentiu a aproximação dele nem por um segundo. A Seol observa de longe, achando que as ações do nosso prota são sempre inesperadas. Ela percebe que por algum motivo ele parece diferente hoje. O locutor anuncia que o último corredor deve escolher o amigo que mais gostaria de levar junto para um encontro. O nosso herói ele dispara com o bastão em mãos, sentindo a pressão da corrida. Só que ao invés de passar o bastão, ele agarra a mão da Seva com muita força. Ela se vira surpresa, chamando pelo nome do nosso herói sem entender nada. A Seol ela não acredita no que estava vendo, perguntando se aquilo realmente estava acontecendo. Com um olhar sério, o Suyun ele apenas diz que tá tudo bem. Ele então manda a Seva apenas confiar nele e correr com tudo. Ela o encara com um sorriso confiante e concorda na mesma hora. 10 minutos antes, a cena volta com o som ecoando pelo céu. Na corrida de revezamento, o Ruivinho ele disparou na frente, mostrando uma velocidade absurda. A torcida vai à loucura, chocada por ele ter escondido tanta força o tempo todo. Com um sorriso convencido, ele pensa que uma simples corrida não é nada demais para um cara que faz parte da elite norte-coreana. Ele jura que não importa a missão, ele vai terminar tudo bem rápido. Só que a primeira prova era comer macarrão de frango mais apimentado do mundo. O assassino ele se gaba por dentro, dizendo que algo assim não é nada demais para ele. Do nada, a boca do garoto começa a pegar fogo e ele grita que é muito mais picante do que ele imaginava. Os seus colegas de time entram em pânico, mas tentam animá-lo, dizendo que a verdadeira batalha é contra si mesmo. Ele tenta aguentar, pensando que aquilo é fichinha perto do seu treinamento brutal. Mas o espião conclui que aquilo é muito, mas muito pior do que qualquer tortura que ele já passou. Quase desmaiado, ele entrega o resto para a próxima corredora, e a turma 3 cai em último lugar. A Maria corre com tudo, mas tropeça e cai de cara no chão, derrubando toda a água. Ela pede desculpas para Hayun, que apenas ri e diz que tá tudo bem. De repente a Hayun ela começa a girar numa velocidade que desafia a física, deixando todo mundo ali chocado. Com um impulso incrível, a turma 3 começa a se recuperar, enquanto ela se pergunta por que está se esforçando tanto assim. A Hayun manda ele vencer de qualquer jeito e o Suyun ele garante que pode deixar com ele. O locutor
locutor repete que o último corredor escolheu um amigo para um encontro, e a palavra ecoa na mente do nosso prota. A Seo ela fica bufando de tédio achando que vai ser ela de novo, mas lembra que se esforçou no futebol por causa dele. Só que do nada ele agarra a mão de uma outra pessoa. Parece que a princesa não foi escolhida, né? E a Seva, ela se vira chocada, chamando pelo nome do nosso herói. A princesinha ficou em choque total, galera, enquanto os outros alunos ali, eles ficam fofocando sobre a escolha dele. Ele encara e diz que tá tudo bem, mas a Seo ela não consegue acreditar no que tá acontecendo. Enquanto ele manda ela apenas confiar nele e correr com tudo que tinha. A Seva ela abre um sorriso e concorda na hora, aceitando a parceria inesperada. Ele amarra os tornozelos deles e pergunta se ela acha que dá conta do recado. Ela se gaba dos reflexos do clube de dança, mesmo que no fundo odeie exercícios com toda a força. A Seva aceitou a estratégia e os dois correram em uma sincronia perfeita que até mesmo o locutor ficou impressionado. As garotas gritam que o Suyun ele estava traindo a Kim Seol, enquanto as amigas da garota ficam chocadas por ele estar com outra garota. Com o último esforço, eles cruzam a linha de chegada em primeiro lugar, vencendo a corrida. A turma comemora a vitória, mas a princesa ela apenas observa de longe, sentindo um leve ciúme. Um riso debochado soa de repente, e a Kim ela se vira com um puro suco de ódio. Ela vê a Seva abraçada com o Suyun e se pergunta o que diabos aquela garota estava dando uma risada irritante. Ela não consegue acreditar que aquela garota ousou rir bem na sua cara. A turma comemora gritando que o professor vai pagar uma pizza, mas ele reclama que é caro demais. O Minduki ele diz que ganhar a pizza é um evento raro, e a Suyun ela concorda totalmente com o amigo. Nisso, a Seva ela se aproxima e agradece o Suyun pelo bom trabalho de hoje. Ela diz que graças a ele, eles venceram, e o nosso herói admite que ficou feliz em ser elogiado por ela. O gordinho aí ele elogia a corrida da garota, mas a Seva corta ele e pede para falar com o Suyun a sós por um instante. Ele lamenta não ter sido escolhido de novo e já pergunta quando eles vão para o tal encontro. O prota pergunta aonde eles iriam e com um olhar provocador ela responde que o destino era óbvio. A Seo ela fica assistindo toda aquela cena com muito ciúme. E a Seva ela o lembra que ele a chamou para um encontro e que ela estava muito ansiosa para isso. Sem pensar, ele a puxa pelo braço dizendo que eles vão agora e ela surta com essa ousadia dele. As garotas fofocam sobre como o nosso protagonista era suspeito e até se perguntam se estava nascendo um novo casal. A Ruiyun ela pergunta onde que a Seo vai, mas ela só diz que precisa dar uma caminhada. A Seva reflete em como adora a cara que a Seo faz, mas precisa admitir que ela é mais ousada do que imaginava. A garota sabe jogar e é até fofa do seu jeito, o que deixa o agente pensativo. Então uma ideia surge na mente do Suyun, talvez seja divertido entrar um pouco no jogo dela. A Seva agradece a comida, mas a hesitação em sua voz entrega que algo mais está por vir. Ela questiona se aquilo é realmente um encontro, e embora ele tivesse confirmado, ela duvida que ele saiba muito o que um encontro significa. Ele responde de uma forma bastante literal, e ela promete que da próxima vez eles vão ir para um lugar mais romântico. Em seus pensamentos, a garota ela conclui que ele é muito mais estranho do que esperava, então vem a provocação, com Seva dizendo que não sabia do interesse dele, já que todos acham que ele só tinha olhos para a Seol. O agente ele entra no jogo revelando que a esteve observando o tempo todo para confirmar uma suspeita. Sua mente viaja para aquele padrão de garotas que dão um fora em um cara que mal conhece. A tática é sempre a mesma, ela dizia que não tinha tempo para namorar, mas sem querer quebrar o clima, pois ela queria que a pessoa ficasse ali insistindo. A dispensa sempre vinha como uma desculpa qualquer, mas sempre com um sorriso meigo e fofo. Ela era esse tipo de garota. O golpe final que ela costumava dar sempre vinha com promessas de amizade e ciúmes falsos. A lógica era clara para o nosso protagonista. Se você jogar migalhas de esperança, a presa nunca conseguiria escapar.
Por isso ele fica encarando ela e diz que gostaria de fazer uma pergunta, e ela acha que seria um pedido de namoro. Então o que ele realmente gostaria de perguntar é o que ela acha da Kinsell. A Seva tenta disfarçar, questionando o motivo dele perguntar isso logo pra ela, já que elas eram rivais no campo amoroso. O nosso herói explica que sempre a viu muito consciente de cada passo que a Kinsell dava, como se ela ficasse espionando a princesa. E a cena de mais cedo só confirmou as suas suspeitas. Por isso, ele queria saber o que ela realmente pensa da garota. Ela aperta a lata com muita força, negando com desdém que presta atenção em alguém como a Kinsell. E com um sorriso sinistro, a Seva ela tenta virar o jogo, acusando a Seol de ser a verdadeira obcecada. O agente calça as luvas, notando que ela ficou na defensiva muito rápido. Claro, né, meu filho, você fez uma pergunta estranha. Ela xinga a Seol, mas o nosso herói apenas diz que já confirmou a agressividade dela e que agora ele precisa saber de uma coisa. Então ele encurrala a garota, mandando ela virar de costa e se apoiar na cadeira. É lógico que ela entra em pânico, sem entender o que estava acontecendo. Minha filha, eu acho que você vai ser revistada. O nosso herói estava suspeitando que ela fosse a assassina, galera. Do nada, a Seol aparece e acerta uma voadora certeira nele. E o cara aí fica gritando enquanto ela chama ele de pervertido. Assim nós finalizamos a primeira parte dessa obra. Comente aqui, agente coreano. Assim eu vou saber que você é um taverneiro de respeito e assistiu o vídeo até o final. Eu vou deixar de indicação 2 vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. E se inscreve aqui no canal, confira aí também se o sininho tá ativado. Nós estamos querendo chegar na meta de 200 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!